Olá, Capitão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, retomando do ponto onde paramos na última aula, falamos da República Oligárquica, a República da Espada, né, a proclamação da República, e aí teremos a República no Brasil, a Primeira República, que será dividida em dois períodos. A República da Espada, que vai de 1889, quando houve a proclamação, até o fim do governo do Marechal Floriano Peixoto, que vai até 1894. Daí em diante, nós temos a chamada República Oligárquica. Por quê? Porque sai o elemento do exército e entra no controle os civis, que representavam as oligarquias dos estados, mas fundamentalmente a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Também a República oligárquica, ela pode ser conhecida também como a República do Café com Leite. Apesar de que para vocês isso não é um problema, hoje em dia isso já é discutido na historiografia e tal, mas não é exatamente algo que vá pegar. Vocês podem usar, também podem encontrar na prova de vocês República do Café com Leite. Se refere à República Oligárquica. Tá? Bem, retomando de onde nós paramos, a gente parou na última aula aqui falando dos períodos de hegemonia que duraram, né? Que cada família mandou na política goiana. Lembrando que nem sempre o principal nome da família era o governador de Goiás naquele momento. Lembrando também que no Império, Goiás era uma província, com a proclamação da República, Goiás, como todas as outras províncias, passa a ser o quê? Um estado. Durante o Império, havia os presidentes de províncias. Esse título de presidente vai ser substituído nos estados, né, com a proclamação da República, pelos governadores. Então, a hegemonia, a primeira hegemonia que a gente tem aqui é com José Leopoldo de Bulhões, né? José Leopoldo Bulhões, o principal nome, e a hegemonia dos Bulhões ela vai durar de 1889 a 1901, sendo que eles vão acabar cedendo espaço, né, para a família Xavier. Então você vai ter a hegemonia Xavier de 1901 a 1909, quando ocorrerá uma disputa senatorial entre a família Xavier e a família Bulhões. E os Xavier vão perder essa disputa senatorial. E aí o que vai acontecer? Os Bulhões eles vão retomar, né, eles vão retornar ao controle da política goiana, e eles vão ficar no controle da política goiana, no chamado Renascimento Bulhanista, de 1909 a 1912, que vai acabar, na verdade, com a hegemonia dos Bulhões em 1912, por quê? Porque há a eleição de um presidente militar naquele momento, uma exceção desse período da República Oligárquica, que vai fazer a chamada política de salvação nacional, que consistia no seguinte: ele intervia diretamente com elementos do exército nos estados, e aí ele nomeava interventores. Aquele que vai ser nomeado interventor, na verdade, aqui, vai ser uma pessoa ligada à família dos Caiados. Então, no final das contas, quando esse interventor sai, quem assume de uma vez por todas o controle vai ser a família Caiado. Então, eles ficam de 1912 até 1930, né? E vai ser a família com maior longevidade política da história de Goiás. Os Caiados, Jardins Caiados, né? Como se Jardim Caiados ou Caiados. Né? E o grande nome da política goiana, digamos assim, a imagem do coronelismo em Goiás é justamente o Antônio Ramos Caiado, o Totó Caiado, que vai ser o cara que vai ditar as regras aí durante todo esse período aqui na política goiana. Bem, uma coisa também que eu quero destacar é o seguinte, que quando houve a proclamação da República, os estados eles tiveram que fazer as suas constituições estaduais, tá? E aí, no caso, na disputa para ver qual a constituição estadual que valeria, a constituição estadual que acabou valendo foi a imposta pelos Bulhões, tá? Então você tem o quê? A constituição estadual da proclamação da República dos Bulhões. Isso é só uma observação que eu quero fazer para vocês. Pode cair. Bem, no período da República Velha, também como é conhecida, né, esse período, a chegada da ferrovia em Goiás, que é uma coisa muito importante, é um fato histórico muito importante para Goiás. Por quê? Porque a ferrovia ela começa a quebrar definitivamente o isolamento de Goiás. Né? E aí a gente pode colocar aqui, a ferrovia, ela entra pelo sudeste do estado de Goiás, vinda do Triângulo Mineiro. Vinda do Triângulo Mineiro. Tá? A ferrovia ela tem como característica um avanço lento. Tá? O avanço da ferrovia,
avanço lento. E ela só chegará a Anápolis, a parte central do atual estado de Goiás, lembrando que naquele momento Tocantins e Goiás eram um estado só, então naquele momento não era nem a parte central do estado de Goiás, em 1935. Tá? E aí depois a gente vai ver por que a ferrovia demora tanto a chegar em Anápolis. Né? A ferrovia, ela é um empreendimento privado. Eram os capitais estrangeiros que financiavam a construção da ferrovia. E qual era o interesse da ferrovia chegar ao estado de Goiás? A ideia era expandir a fronteira agrícola. Tá? Expandir a fronteira agrícola. E qual era o produto que seria utilizado nessa expansão da fronteira agrícola? Né? O principal produto, a ideia era plantar café em Goiás. Nesse sentido, o café, e aí era justamente por isso que era a expansão da fronteira agrícola, ele já vinha do oeste paulista e ele continuava em direção a Minas Gerais, e aí, no caso, a ideia era expandir a produção de café para Goiás. Tá? Bem, a ferrovia, então, assim, ela não foi feita, é isso que eu quero deixar bem claro, ela não foi feita exatamente para quebrar o isolamento de Goiás. Tá? Ela foi feita justamente por capitais estrangeiros. Os caiados, por exemplo, não são as famílias que vão chegar e vão tirar dinheiro do próprio bolso e vão colocar as oligarquias de Goiás. Tá? Na verdade, elas tinham interesse até que a ferrovia chegasse, mas era para beneficiar seus negócios. Tá? Mas não vai ser algo que vai mobilizar Goiás em sentido da ferrovia chegar. Isso daí vai ser um movimento de fora para dentro, não de dentro para fora. Tanto que a mão de obra que vai ser utilizada não é a mão de obra goiana, tá? Para a construção da ferrovia. Isso é algo bem claro. Como naquele momento Goiás ainda estava muito isolada do resto do país e a população continuava muito ruralizada. Então a população de Goiás não vai ser exatamente ela que vai trabalhar a construção da ferrovia, não é. Tá? Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Assim como não será que ela que vai construir a BR-153, não será ela que construirá a Goiânia, não será ela que construirá Brasília. Tá? A população de Goiás ela só começa a se urbanizar a partir da década de 1970, quando você tem a expansão, finalmente, da cultura da soja pelos campos de Goiás e a população é forçada a deixar o campo e migrar em massa para as cidades goianas. Isso é que vai acontecer. Aqui, nesse momento, não acontece. Tá? Porém, a ferrovia ela traz não só benefícios de expansão da fronteira agrícola, mas ela traz benefícios também do quê? Com a ferrovia há finalmente um incentivo a quê? A imigração. Tá? A ferrovia ela possibilita a chegada de imigrantes, de estrangeiros em Goiás. Isso vai começar a mudar o perfil da população goiana. Até então, muito mestiça, muito ruralizada, como eu falei, paupérrima. Isso aí já vai começar. Até os hábitos de trabalho vão começar a mudar, porque a população de Goiás não se interessava pelo trabalho. Porque não precisava, estava ali, tinha sua roça e plantava o que precisava e seguia a vida. Era a grande verdade isso que funcionava. Também a questão cultural, você vai começar a ter um desenvolvimento de um intercâmbio cultural maior com o resto do Brasil e também com o mundo, devido a esses estrangeiros estarem chegando aqui. Há relatos da população de Goiás que muitas pessoas elas enxergavam o mundo como até de dentro da sua casa até a porta da sua casa, até a porteira. Né? Ou então, no máximo, o mundo para elas era aquelas paredes onde elas viviam ali as paredes da sua casa. Elas não tinham conhecimento, viviam muito arredias, né?
muitos, como eu falei, inclusive com hábitos dos índios, né? Tá? A ferrovia vai fazer isso. E uma coisa interessante também, a gente pode falar que a ferrovia, ela moderniza as áreas por onde passa. Tá? Isso vai acontecer. Então a ferrovia ela começa a quebrar definitivamente o isolamento de Goiás. Até Anápolis ela consegue quebrar o isolamento. Porém, o norte de Goiás continua na mesma situação de penúria, porque não tem nada que vá chegar ao norte de Goiás. O que faz o norte de Goiás manter algum grau de desenvolvimento, por menor que seja, é justamente o que? A hidrovia do Araguaia-Tocantins, que faz com que o norte de Goiás ele tenha uma conexão maior com quem? Com o Pará e com o Maranhão. Tá? Isso é até uma característica hoje. O Tocantins, hoje, ele ainda tem uma ligação muito maior econômica e cultural com o Pará e o Maranhão do que com o próprio estado de Goiás atual. Tá? Bem, a ferrovia, então, ela moderniza as áreas por onde ela passa. Bem, depois vai ser criado, com a construção de Goiânia, um braço da ferrovia que vai sair para Goiânia. Tá? E Goiânia vai ter, durante muito tempo, a trem, só que isso aí vai ser desativado a partir do final da década de 1980 e 1990, e hoje Goiânia, na verdade, tem a estação de trem, mas não tem mais trem circulando por aqui. Porém, ainda a ferrovia, a Ferrovia Goiás, ela ainda é utilizada, por exemplo, ela ainda é utilizada para Senador Canedo, ela é utilizada para transporte de cargas, não mais para transporte de passageiros. Uma outra característica da ferrovia é que também ela facilita, né, muito, facilita circulação de ideias, informações. Isso por quê? Porque, fato é, demorava-se um mês ou mais para se conseguir deslocar de Goiás para o litoral do Brasil. Tá? Com a ferrovia, isso vai levar pouco tempo, questão de dias. Então, isso já vai modificar totalmente o cenário por onde a ferrovia passa. Tá? Bem, e que fluxos migratórios são esses que acabam vindo para Goiás com a ferrovia? Vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Se houve tentativas no Império e no início da República de se trazer imigrantes, essas tentativas aconteceram e todas falharam. Por quê? Porque o solo era ruim, não havia vias adequadas para essas pessoas pararem aqui, os próprios latifundiários simplesmente não se interessavam, não apresentavam nenhum tipo de interesse em trazer essas pessoas. Então, assim, a pecuária, que era a principal atividade, ela já tinha os seus tropeiros já muito mais adequados que os imigrantes para fazer esse tipo de serviço. Agora, com a ferrovia, não. Com a ferrovia, você vai começar a ter um incremento da agricultura em Goiás, até porque vai ficar mais fácil mandar produtos agrícolas para fora de Goiás em direção ao litoral, né? E você também vai ter o quê? Vai ter transporte de mercadorias, tanto indo quanto vindo. Então, nesse caso, quem vem para cá? Naquele momento, o Brasil já estava recebendo um grande fluxo de imigrantes, tanto em São Paulo como em outras cidades, como no sul do Brasil, por exemplo, e acabam vindo para cá, naquela época, portugueses, que vão se estabelecer na fazenda Capim Puba, que hoje em dia está em Goiânia, italianos, na colônia Nova Veneza, que vai virar o município de Nova Veneza, os japoneses, que inicialmente são 7 famílias que se estabelecem em Anápolis, e depois eles vão acolhendo outras famílias vindo do Japão, né? E vão ter uma participação muito importante na vida social de Anápolis. Os alemães que acabam vindo para cá na década de 1930, parando em Santa Cruz, que naquele momento vai virar a colônia agrícola de Uvá, e os poloneses em Itaberaí, em 1949, e sírio-libaneses, que vão ser importantíssimos para o desenvolvimento do comércio, tá, em Anápolis. Bem, o que vai fazer com que a ferrovia ela sofra uma série de atrasos? Bem, a economia da República Velha ela funcionava da seguinte forma, tá? Então vamos lá. Economia República
Velha. Vou botar República Velha porque é o nome mais utilizado até hoje, né? E aí, só para relembrar, a República Velha ela vai, é o todo período, tá? Da proclamação da República até 1930. Tá? E na República Velha se defendia que o Brasil ele possuía uma vocação agrícola. Vocação agrícola. Apesar de haver setores que defendiam a industrialização do Brasil, naquela época havia resistência em relação à industrialização do Brasil, inclusive em Goiás. Então, o que vai acontecer, tanto em Goiás como no resto do Brasil? A ideia do Brasil ser o celeiro do mundo, a ideia do Brasil ser um país de vocação agrícola vai ser mais reforçada ainda. Tá? Por isso também a ideia de se expandir a fronteira em direção a Goiás. Do quê? Do café. Por quê? O principal produto de exportação do Brasil era, naquele momento, o café. O café, ele foi, durante muitos anos, de 1850 até a década de 1950, basicamente, o final da década de 1940, o principal produto de exportação do Brasil. Tá? Então, a ideia era expandir o café. E sempre a ideia era a exportação, tá? A economia brasileira ela tinha como foco a exportação e não o desenvolvimento de um mercado interno que desse conta, né, de um processo de industrialização. Não era isso. Então, assim, a ideia era pegar o café que seria produzido aqui e mandar para fora, mandar para o exterior. Tanto que, se vocês pegarem os desenhos das ferrovias brasileiras, aqui está o litoral brasileiro, vocês vão ver que elas saem do litoral em direção ao interior do país. Mas elas fazem o quê? Elas acompanham a expansão da fronteira agrícola. Porque, no final das contas, elas não são feitas para integrar o país. Elas são feitas simplesmente para pegar os produtos que estão sendo produzidos na fronteira agrícola e mandar para fora. Tá? E aí, toda vez que você tinha uma crise de café, de superprodução, ou uma baixa do rendimento do café, havia empecilhos à expansão da ferrovia. Então, isso já gerava uma série de problemas. E fato é que a ferrovia, ela, a partir de 1929, ela terá que ser encampada pelo Estado brasileiro. Por quê? A ferrovia Goiás. Porque já não havia dinheiro para bancar, já não havia capital estrangeiro disposto a bancar a expansão da ferrovia, devido à crise de 29, que vai fazer com que o Brasil fique com estoques enormes de café encalhados, né? E aquele dinheiro que o governo brasileiro esperava receber pela venda do café, pela exportação de café, ele não entrava. Então, por que expandir a ferrovia? Então, no caso, o governo vai encampar e aí vai ser o governo que vai bancar a expansão daqui do ponto onde estava até Anápolis. Vai ser isso que vai acontecer. Lembrando que a crise de 29, só para vocês que não têm familiaridade com o tema, ela foi a pior crise econômica da história do capitalismo. E, no caso, o que vai acontecer ali? Há uma superprodução na economia dos Estados Unidos. Naquela época se acreditava que a simples formação de estoques levaria ao consumo, por existir o produto levaria ao consumo, e na verdade esse consumo ele foi caindo, esses estoques não foram consumidos. E o que vai acontecer? Ao mesmo tempo havia grande especulação na Bolsa de Valores, que subia a uma velocidade, as ações das empresas se valorizavam a uma velocidade estratosférica, muito mais baseada em especulação do que produção real de bens e serviços. Então, o que vai acontecer? No final das contas, quando as pessoas se derem conta de que aqueles papéis eles não tinham lastro exatamente como estavam sendo prometidos ali, aquelas ações elas vão despencar em outubro de 1929 e vai ter uma quebradeira geral. O mercado dos Estados Unidos já naquele momento era o grande importador de mercadorias. No caso, o principal comprador de café no mundo do Brasil era os Estados Unidos. Com a quebra da Bolsa, você imediatamente joga milhões de pessoas na pobreza, milhões de pessoas ficam desempregadas e as empresas simplesmente param de comprar, as pessoas param de consumir uma série de produtos, entre eles o café brasileiro. Isso vai gerar a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e, consequentemente, vai gerar seríssimas consequências econômicas e políticas para o Brasil que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, avançando no tempo, né, a gente chega na década de 1920. Na década de 1920. O que acontece de
relevante em Goiás na década de 1920? Bem, eu quero destacar inicialmente um movimento messiânico que acontecerá em Goiás. O que é um movimento messiânico? É um movimento que acaba misturando a ideia de que algum Messias, algum enviado, virá para nos tirar de uma situação de pobreza, de miséria, nos salvará, etc. Tá? Nesse caso, o Brasil ele já tinha experimentado alguns movimentos messiânicos. Tá? Lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas sobre o desaparecimento de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quivir? Então, em 1500 e lá vai fumaça, o que vai acontecer? Quando Dom Sebastião some da Batalha de Alcácer Quivir, em 1578, imediatamente os portugueses eles entram na questão da União Ibérica, e aquele momento é um momento terrível para Portugal, e ali, de 1580 a 1640, os portugueses eles vão ficar alimentando a esperança, né, que Dom Sebastião um dia reaparecerá e recuperará o controle sobre o trono de Portugal, sobre o Império Português, e Portugal voltará a viver seu esplendor. Né? Isso é um movimento messiânico muito forte em Portugal que vai acabar vindo parar no Brasil, e principalmente em zonas muito pobres. Tá? E aí se chama sebastianismo. O que é o sebastianismo? É a espera da volta de Dom Sebastião. O primeiro grande movimento sebastianista que houve no Brasil é Canudos, tá? Que vai... Canudos é um movimento bastianista, que ocorrerá na Bahia, tá, nos sertões da Bahia, e será destruído, né? Essa experiência será destruída em 1897, tá? Canudos vai desaparecer do mapa em 1897. Canudos é o seguinte: há um líder, um líder muito, digamos, caricato, né? Um homem com cajado, com uma barba enorme, com cabelos longos, andando com roupas que lembravam roupas da época de Cristo, né? Que se chama Antônio Conselheiro. Tá? Antônio Conselheiro. Ele era um pregador, fazia pregações, e aí o que vai acontecer? Ele, como pregador, ele vai começar naquela área de miséria, de terrível miséria, começar a regimentar pessoas para o seu movimento. Essas pessoas elas vão seguir Antônio Conselheiro até uma determinada área, onde eles vão se estabelecer, né, que vai se constituir como Arraial do Belo Monte. O conselheiro, e a gente está falando do início da República, né, menos de 10 anos depois da proclamação da República, ele via a República como algo do diabo. Por quê? Porque a República tinha acabado com o sistema do padroado. O que era o sistema do padroado? Era o imperador tendo controle sobre a igreja. E aí, no caso, a República, ela é laica, ela não tem religião, enquanto no Império, a religião oficial na Constituição era a religião católica. Então, aquelas pessoas como fanáticos religiosos, e no caso principalmente o conselheiro, ele fazia pregações contra a República. Então, assim, ele defendia inclusive o que é a volta da monarquia. A volta da monarquia. Porque ele via a monarquia como um regime abençoado, digamos assim, por Deus. Já que tinha uma religião oficial, já que defendia o padroado, já existia o padroado. Além disso, a monarquia tinha uma outra característica. As pessoas eram enterradas geralmente nos fundos das igrejas, né? No quintal dos fundos das igrejas, nos terrenos ao fundo da igreja. Com a República, não. Com a República isso foi proibido, foram criadas santas casas, e aí você tem a criação dos cemitérios municipais. Então, para o conselheiro, as pessoas já não tinham direito mais de ser enterradas em solo sagrado. Tá?
Isso daí vai gerar uma agitação muito grande, e quando esses caras começam a regimentar cada vez mais gente, os coronéis das áreas começam a perder mão de obra, né? E, além disso, começa a haver problema entre jagunços e sertanejos do conselheiro, isso vai alertar as autoridades no Rio de Janeiro, principalmente na Bahia, inicialmente, e aí acaba que uma força da Bahia organizada vai perder a primeira batalha, eles vão pegar, vão capturar as armas, né, os sertanejos. Em seguida, vai ser enviada uma força do exército, com Moreira César, e aí, no caso, o Moreira César era conhecido como o corta-cabeças, extremamente popular naquele momento. O exército vai ser derrotado e o Moreira César vai ser morto, e aí vai ser enviado o ministro da Guerra com artilharia pesada, etc. E aqueles sertanejos, que eram milhares naquele momento, eles vão ser massacrados, vão sobrar basicamente 500, 400 prisioneiros, né? Uma miséria muito grande se estabelecerá. E o resultado disso daqui, tá, é vergonha para o exército brasileiro. Para o exército brasileiro, tá? É considerado a maior vergonha do exército brasileiro. Inclusive foi utilizada, foi a maior batalha da história do exército brasileiro, quando eles mobilizaram mais de 5 mil homens, inclusive maior do que batalhas da Guerra do Paraguai, simplesmente para massacrar os sertanejos, tá? Isso vai acontecer. O conselheiro morre, depois ele tem a cabeça arrancada, etc., exibido e tudo, né? Vai ser enviado para estudo, para ver se tinha algum problema. Bem, mas por que eu falei de Canudos, tá? Porque Canudos é um movimento messiânico, tá? E aí, um outro movimento que a gente também vai encontrar um pouco depois messiânico no Brasil é o movimento do contestado. Contestado. Que vai ser também um movimento messiânico que vai durar de 1912, basicamente, a 1915, se eu não me engano. Depois eu confiro para vocês e informo. E aí o que vai acontecer? O movimento do contestado, ele vai se dar no Paraná, não vai ser na Bahia, então vai se dar no Paraná. Paraná. E, no caso, o papel do conselheiro era geralmente por um monge que as pessoas viam aparecer e sumia, e de vez em quando aparecia um monge na região, né? E eles tinham o mesmo papel, eles acabavam fazendo pregações, arregimentavam essas pessoas, e no final das contas, o contestado vai ter um destino muito parecido com Canudos, tá? O contestado vai acontecer um massacre no contestado. Massacre, no caso. Mas também é um movimento messiânico. E em Goiás também ocorrerá um movimento messiânico. E aí, por que exatamente eu mencionei esses? Porque pode aparecer na prova de vocês o seguinte, falando, o movimento messiânico ocorrido em Goiás, ele encontra semelhanças com o movimento messiânico de Canudos e Contestado? A resposta é certa, tá? É exatamente isso. Só que o fim que o movimento messiânico de Goiás acaba tendo é diferente, justamente por conta dessas experiências de Canudos e do Contestado. E aí vamos falar desse movimento messiânico aqui. Esse movimento messiânico em Goiás, ele tem como figura principal uma moça muito jovem naquele momento, com seus 13 anos, tá? Que se chamava Benedita Cipriano Gomes. Benedita Cipriano Gomes. E ela ficou mais conhecida como a Santa Dica, tá? O movimento dela vai ganhar força entre 1923 e vai ganhar mais força ainda até 1925, tá? Ela é uma figura, ela é uma menina muito jovem que com seus 13 anos já começa a ter visões, começa a ter sensações, e o cenário não é muito diferente de Canudos, e o cenário não é muito diferente do Contestado. Por quê? Porque você tem uma região com grande miséria, pessoas analfabetas, pessoas buscando salvação,
a questão da religião muito forte também, e ela vai começar a atrair cada vez mais pessoas para perto dela, porque as pessoas buscam, naquele momento, imagina, em Goiás a medicina como é que era na década de 1920. As pessoas ainda tinham aquela coisa de busca por curandeiros, né? E aí, no caso, ela vão começar a ver que ela está fazendo milagres, etc., curando pessoas, e cada vez mais pessoas vão se arregimentando em direção a Santa Dica, que é muito jovem, é uma mulher bonita, né? E vai sendo cada vez mais atraindo mais pessoas. Só que a diferença é a seguinte: inicialmente pensou-se em reprimir o movimento da Santa Dica. Só que aí já havia a experiência de Canudos e havia a experiência do contestado. E as elites políticas de Goiás, o que elas vão pensar? Elas vão pensar da seguinte forma: bem, é melhor, em vez de reprimir, se aliar. Por quê? Porque ela tem a capacidade de atrair muitas pessoas. Então essas pessoas vão acabar nos apoiando politicamente. Nós teremos mais apoio político. Então o que vai acontecer? A Santa Dica ela vai começar a ter uma participação política muito importante na política de Goiás. Tá? E aí, no caso, qual é a localidade que a Santa Dica ela atua? Né? Ela atua no pequeno povoado, inicialmente, no pequeno povoado de Lagoa, que hoje em dia seria Lagolândia, tá? Lagolândia, que hoje em dia é Lagolândia. Lagolândia. E aí, no caso, essa região ela vira ponto de peregrinação das pessoas. Né? Só para vocês terem ideia, o Rio dos Peixes, ele ficará conhecido como Rio Jordão. Por quê? Porque começa a serem atribuídos à água do rio milagre, né? Milagre. Claro que isso vai incomodar a igreja, né? Porque sempre incomodava a igreja católica. Mas no final das contas a elite resolve não reprimir, tá? A Santa Dica, o que vai acontecer? Ela vai ser utilizada inclusive como soldado, digamos assim, do exército e das forças policiais de Goiás. Mas aí depois eu chego a esse momento. Todos esses movimentos messiânicos aqui, eles também têm como cenário o desmando do coronelismo. Tá? E aí vamos falar um pouquinho do coronelismo para a gente avançar nessa história. Coronelismo. Bem, o coronelismo ele tem origem lá na ideia da criação da Guarda Nacional em 1831, no período da regência, com a figura do chamado coronel, que seria um homem de influência política ou influência política e grande latifundiário, que teria o direito de arregimentar verdadeiros exércitos privados para defender os interesses nacionais, mas que, no final das contas, defendia os interesses deles. Tá? E aí, o que vai acontecer? Com a proclamação da República, essas figuras, os coronéis, vão ganhar ainda mais força. Por quê? Porque com a Constituição de 1891, já existia na época do Império as chamadas eleições. Porém, com a Constituição de 1891, esses coronéis eles vão ganhar ainda mais força, principalmente com a chamada que virá a partir da década de no ano de 1898, eles vão ganhar cada vez mais força. Por quê? Por conta da chamada política dos estados ou política dos governadores, tá? Então, 1898, com a eleição de Campos Salles para a presidência do Brasil, é criada a chamada política dos estados, também conhecida como política dos governadores. Tá? E no que consistia isso? Bem, o governo federal, o presidente da República, para ele ter mais apoio nas suas decisões,
ele buscava o quê? Construir bancadas no Congresso Nacional dos estados que os apoiassem. Então, o que, que vai acontecer? Quando essas bancadas elas iam ser eleitas, havia uma comissão, e essa comissão filtrava, digamos assim, os deputados que entrassem. Se os deputados eles fossem do partido que estava apoiando, no caso dos PRs, os partidos republicanos que apoiavam o presidente, esses deputados entravam. Se eles não fossem dos PRs que apoiavam o presidente, no caso, eles eram filtrados, eles eram excluídos por essa banca legitimadora, organizadora da, na verdade, uma banca que legitimava, tá, a eleição dos deputados. Como é que esses governadores eles atuavam localmente? Quem atuava localmente em nome desses governadores eram justamente os coronéis. E aí os coronéis eles controlavam as eleições locais justamente para eles terem certeza de que aqueles que os representassem fossem eleitos, defendessem os interesses deles fossem eleitos, e consequentemente garantisse também os interesses do governador, que ia garantir os interesses do presidente da República. Então era uma política que ia de cima para baixo e que acabava dando mais poder ainda aos coronéis para garantir que o governo estadual e o governo federal ele tivesse mais poder, tá? Bem, o que vai acontecer? As eleições na República, na Primeira República, elas tinham características muito claras, né? Quais eram essas características? Vem aqui comigo. Vejam bem, vocês já escutaram falar da ideia de voto de cabresto? Vocês já escutaram falar da palavra apadrinhamento? Então, tudo isso daí é característica o quê? Da Primeira República, das eleições da Primeira República, né? E tem como pano de fundo justamente os coronéis. Por quê? Porque o voto, vamos colocar aqui, características, no caso do coronelismo, né? Característica. Os votos eles funcionavam da seguinte forma, tá? O voto era aberto. Diferentemente do que é hoje, o voto é secreto hoje. Naquela época o voto era aberto. Você ia votar, você escrevia, marcava em quem você ia votar, todo mundo estava vendo, e ainda você assinava teu nome. Então, o que acontecia? Se você votasse em alguém que não representasse aquele coronel da sua área, todo mundo sabia. Então, você podia sofrer sérios problemas, né? E tinha também, claro, quem não podia votar era analfabeto, mas diferentemente do Império que havia restrição por renda, o voto censitário, você na República não vai ter esse problema mais de voto censitário. Qualquer um poderia votar. Mesmo assim, as eleições, isso é interessante também, mesmo assim, todos podendo votar, as eleições tinham baixíssimo grau de comparecimento. Isso é uma das marcas das eleições na Primeira República. Mas era assim também, a população ela já sabia mais ou menos quem ia ganhar, então por que ela ia votar? O voto não era obrigatório. Então, assim, você tinha o voto aberto. Outra característica do voto era o voto de cabresto. Cabresto. O que isso quer dizer? O representante lá do coronel Jagunço pegava você, te levava lá, obrigava você a votar, né? Te levava no cabresto para você votar. Uma outra característica interessante era que era muito comum mortos votarem, né, nas eleições da República Velha, né? Havia casos de municípios que havia um grande número de mortos que tinham votado, né? Ou então, esses mortos, curiosamente, eles tinham todos a mesma assinatura, né? Só mudava o nome, a letra era idêntica, né? Também a questão do apadrinhamento. Apadrinhamento. Isso em Goiás era muito forte, né? Como em outras áreas do Brasil. O que era isso? Todo mundo era afilhado do coronel. Todo mundo o coronel, no final das contas, era padrinho de todo mundo. Por quê? Naquela época havia uma grande mortalidade. E aí as pessoas não viviam muito tempo. Então elas precisavam de alguém que garantisse que o filho dela recebesse cuidados se ela morresse cedo. Então o que elas levavam? Imediatamente levavam o quê? Para o coronel. O coronel ele aceitava, porque daquela forma ele ia sempre ter a base de apoio, porque todo mundo era afiliado dele. Então eu vou votar sempre naquele que o meu padrinho quer que eu vote. E assim funcionava, tá? Outro caso, as eleições ocorria muita violência, né? Por conta dos desmandos, né? Desmandos
né, dos coronéis. Se não votasse que o coronel queria, você acabava tendo sérios problemas, né? E esses caras aqui não tinham interesse em desenvolver o Brasil, deixando bem claro, tá? Elite retrógrada, 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 retrógrada. Tinha interesse em manter a estrutura agrária, tá? Estrutura agrária. Serão casos raros de tentativa de desenvolvimento de educação no Brasil, combate ao analfabetismo, etc. Tá? Isso nesse momento. A ideia era que era manter o Brasil atrasado. Isso daí é uma das coisas que as elites de Goiás vão ser muito, muito acusadas. Por exemplo, pelo Pedro Ludovico, que vai ser o cara justamente que vai assumir a política de Goiás e vai mudar a história de Goiás a partir da década de 1930. Tá? Mas ele mesmo foi combatido e preso pelos caiados durante o período da década de 1920, o período pré-Revolução de 30. Tá? Bem, mas é o seguinte, a gente volta logo e a gente continua desse tópico, avançando pela fantástica história de Goiás. Até já!